Vamos à palavra do Senhor. Quero aqui cumprimentar os nossos irmãos que estão na live. Que Deus abençoe a sua vida. A palavra do Senhor se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos decorrer alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Os irmãos estão folheando, eu vou, neste momento, um tempo de oração com o Senhor. Soberano Deus, Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, eis-nos aqui, para sermos alimentados. Que de forma poderosa, Senhor, nós possamos sair daqui cheios da Tua presença. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie. Que possamos, Senhor, nesta manhã, estarmos sensíveis à Tua voz. E que possamos pôr em prática, Senhor, as instruções que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Pai, de forma poderosa. Que haja, Senhor, no nosso meio, a Tua manifestação em salvar, em curar, em transformar e em restaurar nesta manhã. Pelo poder que há no Teu nome, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, pela oportunidade de ser instrumento em Tuas mãos. Que o meu eu diminua, que o grande eu sou cresça neste lugar. E que o proceder dos meus lábios não seja mais as minhas palavras, mas a palavra do Senhor para cada coração de cada um dos Teus filhos, Pai, que precisam, que necessitam Te ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A palavra diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e segue-me. E saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira porta e a segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele.
Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Somente até aqui. Essa passagem é quando Pedro é milagrosamente libertado da prisão. E nesse mesmo capítulo também tem a morte de Herodes. E esse capítulo 12 de Atos marca um momento de intensa perseguição, mas também de uma poderosa intervenção divina na igreja primitiva. Nesse período, a igreja estava crescendo rapidamente após o Pentecoste. O evangelho já havia ultrapassado Jerusalém e alcançado outras regiões. E isso começou a incomodar líderes religiosos e autoridades políticas. Aqui aparece o rei Herodes, Agripa I, neto de Herodes o Grande. Ele governava a Judéia sob o domínio romano e buscava agradar os judeus. Para ganhar o apoio, da população, iniciou então a perseguição contra os cristãos. E aqui nós vemos uma igreja sendo perseguida. Nós vemos a perseguição direta à liderança da igreja. A gente vê que nesse contexto, nesse período, Tiago, irmão de João, é morto à espada. E começa então aí os primeiros apóstolos aí a ser martirizados por servir a Jesus, por seguir a Jesus. E o tema da mensagem de hoje, eu nem enviei para o pessoal aí os pontos, porque Deus vai fazer e trabalhar no nosso meio do jeito dele, da forma dele, do querer dele nesta manhã. Igreja, imagine alguém que você ama profundamente e ele está preso, ameaçado de morte, sem saída humana. Imagine. Um filho, um marido, alguém da nossa família. É triste, preocupante, talvez desesperador, principalmente quando a pessoa que é presa, ela está sendo presa por apenas defender algo que para eles era verdade e para nós é a verdade, que é a palavra de Deus. Não é porque matou alguém, não é porque roubou, não é porque cometeu nenhum delito. É apenas por defender a sua fé. E isso, com certeza, se acontecesse na nossa casa, na nossa família, seria triste. E foi exatamente isso que a igreja viveu. Pedro, aquele a qual foi chamado para começar a igreja, para fundamentar a igreja, agora recebeu uma ordem de Herodes para que o colocasse num cárcere, o colocasse na prisão. Tiago já havia sido morto, agora Pedro está preso. O responsável é Herodes, tentando agradar o povo. E o medo poderia ter paralisado a igreja. O medo poderia ter feito esse povo dispersar. O medo poderia ter feito esse povo desistir. Mas em vez de desespero, de desistir, de dispersar, eles escolheram interceder. Eles escolheram orar. Eles intercederam
pela vida de Pedro. O texto diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ao momento que a igreja sabe que Pedro foi preso, que foi lançado no cárcere, e com certeza, como já havia acontecido a morte de Tiago, vão matar Pedro. Vão matar Pedro. E é certo, a intenção de Herodes seria submetê-lo a um julgamento, a matá-lo. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Mas repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Glória a Deus. A intercessão da igreja lá fora, enquanto Pedro está dormindo, Deus está agindo. Outro dia eu ministrei aqui falando sobre a semelhança do reino de Deus, quando nós lançamos a semente sobre a terra. E eu disse que a palavra de Deus, nós deitamos, dormimos, e quando nós acordamos, houve o crescimento, aquela semente germina. Quando nós estamos dormindo, nós não sabemos o que está acontecendo. Pedro estava dormindo e não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus já havia levantado o seu anjo, o anjo do Senhor, para ir até a prisão libertar Pedro. E a intercessão, igreja, ela nasce na dor. Ela nasce da dor. A igreja estava vivendo luto e perseguição. Tiago havia morrido. Pedro foi preso. O cenário, o clima, então, é de ameaça. Eles não tinham armas. Eles não tinham influência política. Não tinha poder militar, mas tinha acesso ao céu. E é isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Você tem acesso ao céu. O véu se rasgou e você pode falar diretamente com Ele. Você pode expressar para Ele. Você pode falar diretamente com Ele a respeito do que você está sentindo, a respeito da prisão que você está vivendo, a respeito daquilo que está te prendendo. Pedro estava dormindo, mas a igreja lá fora estava orando. Quando a igreja não pode mudar a situação, ela dobra os seus joelhos. E Deus muda o ambiente espiritual, Deus muda o ambiente, Deus entra, Deus faz, Deus opera. Deus opera. Deus é maravilhoso nos seus feitos. Deus trabalha. O cenário é de um povo que está vivenciando perseguição, um apóstolo morto, outro preso, um rei poderoso, aparentemente achando que está no controle. Mas o desfecho revela quem realmente governa. O desfecho dessa história revela quem realmente governa. Igreja ainda é o Senhor. Ele ainda liberta pessoas de prisões. Cadeias são quebradas. Ele visita prisioneiros. Ele visita cárcere. Ele visita a alma presa. Ele visita um coração ferido. Ele visita uma vida que está vivenciando uma dificuldade em relacionamento com Ele. Não é o que acontece com Pedro, porque Pedro estava aqui
defendendo a sua fé, defendendo a verdade, levando o nome de Cristo, falando de Cristo. Após o Pentecoste, essa igreja começa a crescer, começa a ser diferenciada, esse povo começa a crescer, começa a se multiplicar. Mas eles são perseguidos, eles estão vivendo luto. E olha que interessante nesse texto, porque eles poderiam estar chorando a morte de Tiago, mas quando eles sabem que Pedro está preso, a igreja começa a orar de uma forma precisa, que é intensamente. Intensamente. Intercessão, ela é perseverança. A palavra, tem outra versão que diz que a igreja estava em oração contínua. E essa palavra contínua indica algo insistente, constante. Igreja, não foi uma oração, foi um clamor. E o Senhor está perguntando para nós, nesta manhã, aonde você está preso? Aonde você está preso? Essa igreja não estava fazendo uma oração, ela estava fazendo um clamor. Ela estava clamando. Enquanto Pedro estava acorrentado entre soldados, guardados por portas fechadas, a igreja estava em guerra espiritual, orando, levantando um clamor. A prisão era visível, a batalha era invisível. Mas o invisível venceu o visível. Era certo, como eu já disse, que Pedro seria morto. Mas a igreja, ela não desiste de guerrear. Ela não desiste. É visível, é física a prisão de Pedro. Mas nós vamos clamar, nós vamos entrar em uma batalha, aonde é Deus quem está vendo. E o invisível pode acontecer. E o invisível vence o visível, por quê? Porque há um poder do nosso Senhor sobre todas as coisas. Imagina a cena, irmãos. Eu falo que eu sou apaixonada pela palavra, pelos textos, porque imagina a cena. Pedro, primeiramente, ele acha que é uma visão. Pedro, ele está dormindo, ele é acordado. E logo o anjo diz, depressa, levante-se. Depois o anjo diz, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse o anjo de novo, põe a capa e segue-me. E saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira porta, a segunda guarda, passaram a primeira guarda, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles passarem. Meu Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã. Talvez você esteja esperando alguém te procurar para te tirar de uma prisão. Não precisa. Deus entra lá e te tira. Deus abre porta por si mesmo. A primeira porta, a segunda porta, a terceira porta, o portão de ferro, não importa quantas portas tenha para chegar até o seu coração, para chegar até a tua dor, para chegar até onde você está aprisionado. Ele entra, ele abre e fala, sai para fora, entra na cidade, sai da prisão e entra na cidade. Pedro, porque você está solto. Foi quando Pedro se deu conta de que o anjo do Senhor o havia libertado. Deus liberta a igreja. Deus liberta. Intercessão que move o sobrenatural. Nós temos pessoas intercedendo
Temos pessoas intercedendo nessa igreja. Tem pessoas orando. Acho que já tem uns 15 dias ou mais que eu venho tendo muitas dores fortes na minha coluna, nervo ciático, e para ajudar no braço esquerdo. E quarta-feira eu precisei ir até o pronto-socorro, porque eu não estava aguentando de dor. E eu recebo uma mensagem do pastor Carlos Ferraz de madrugada. Ele lá na casa dele, sem saber de nada, dizendo que ele estava orando por mim. A intercessão que move o sobrenatural. Tem pessoas que oram, que intercedem por nós. Mas você precisa abrir os seus olhos, você precisa acordar, você precisa ser acordado para sair dessa prisão. Para ser direcionado pelo anjo do Senhor, para passar porta a porta para ser libertado. E talvez você esteja preso, talvez você esteja presa, porque você não quer enfrentar a situação real. Que não é o caso de Pedro. Aqui a igreja está sendo perseguida. Aqui a igreja está sendo perseguida. Igreja, quando Deus decide agir, o céu se abre. A luz invadiu aquela cela. As correntes caíram. As portas se abriram sozinhas. Vocês conseguem compreender, visualizar, fazer uma análise da situação e as portas se abrem sozinha? Pedro nem entendia o que estava acontecendo. Pensava que era uma visão. Deus quer nos levar para um nível maior de intimidade, de comunhão, de profundidade, assim como o Adão falou. Mas se a gente não se colocar na posição, passar a ouvir, a ter Ele no nosso coração, vamos continuar prisioneiros. Vamos continuar presos. Vamos continuar presos a situações que Deus quer nos libertar. Deus trabalha enquanto nós oramos. Deus age enquanto você dorme. Deus age enquanto eu durmo. Enquanto nós dormimos. E sabe o que é interessante? É que Deus entra onde ninguém pode entrar. Onde ninguém pode entrar. E hoje pode ser o seu coração. E hoje pode ser as feridas que você carrega. E hoje pode ser marcas que foram deixadas com o tempo e você vive aprisionado, aprisionada. Nós temos, como eu disse, homens e mulheres de Deus aqui intercedendo e orando sempre. E intercessão, ela não força Deus. Não é a intercessão dos irmãos aqui que força Deus a agir. Não. A intercessão, ela coopera com o plano de Deus para agir sobre as nossas vidas. Intercessão sustenta quem está fraco. Pedro estava dormindo. Ele não estava lutando, não estava tentando escapar. Ele estava descansando. Igreja, tem alguém orando, intercedendo por você. Porque alguém está lutando por você. Talvez você esteja cansado, cansada, sem forças,
sem palavras até mesmo para orar. Mas Deus levanta intercessores. Assim como a igreja estava orando de forma contínua a Deus pela vida de Pedro. Intercessão é amor que carrega o outro no colo espiritualmente. Mas não basta só isso. Não basta só isso. Eu tenho esses irmãos que oram e intercedem pela minha casa, pela minha vida, não só aqui na igreja, meia hora antes do culto, mas também nas madrugadas, mas também no monte. Mas eu não posso sentar, cruzar meus braços e me apoiar nessa intercessão e nessa oração. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me dispor. Eu tenho que me dispor verdadeiramente. Eu tenho que me colocar diante do Senhor, estar atento ao que o Senhor fala, ao que o Senhor determina. Veja que a Bíblia diz que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Existia uma conexão. Pedro podia pensar que ali era uma visão, mas mesmo em visão, ele pensando que era uma visão, ele vai obedecendo, ele vai fazendo. Ele levanta-se. Ao momento que ele levanta, as algemas caem. Ele veste-se, ele calça as sandálias. Pedro fez isso, depois o anjo disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e segue-me. E Pedro, vocês estão comigo? Pedro fez o quê? Seguiu. Põe a capa e segue-me. E Pedro o seguiu. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. No versículo 11 diz, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Irmãos, igreja, esteja sensível à voz de Deus, ao toque do Senhor, aquilo que Ele quer fazer em nós. Porque Pedro, quando cai em si, ele declara, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. De quais mãos você precisa ser liberto? Das drogas? De liberar o perdão? Da mágoa, do ressentimento, de uma dor profunda. Porque enquanto Pedro dorme, a igreja ora. E isso revela um princípio profundo. A batalha espiritual não é travada onde os nossos olhos vê, mas onde os joelhos se dobram. O que você precisa fazer? É dobrar os seus joelhos e falar com Deus a respeito daquilo que está te aprisionando? Faça. Você precisa de oração de alguém? Temos intercessão neste lugar.
O Novo Testamento ensina que nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. E quando nós vemos isso, não é contra alguém que falou algo para você. Não é contra alguém que te machucou e te feriu. Não é contra alguém que não te viu. Não é contra alguém que nunca reconheceu o teu serviço, o seu ministério, o seu serviço profissional lá na empresa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu estou vivendo uma perseguição, irmã Silene. Então, você está vivendo uma perseguição. A igreja estava vivendo uma perseguição, só que ninguém se revoltou contra Herodes. O povo se voltou a orar, a interceder. Herodes se acha um poderoso, está no controle de tudo, já morreu Tiago. Nós não iremos perder Pedro. Vamos orar. Às vezes nós guardamos ressentimentos, mágoas, coisas no nosso coração a respeito do próximo, a respeito do outro, e não é sobre isso. O melhor ainda é você dobrar os seus joelhos, você entrar numa batalha espiritual contra essa situação, mas de joelhos, não pessoalmente, diretamente com a pessoa. Não façamos isso. De verdade, igreja, não façamos isso. Nós não estamos sendo instrumento de Deus dessa forma. Rebelião é do diabo. Começou com ele. Não devemos nos rebelar. Irmã Silene, é que você não tem noção do que eu estou passando. Eu não preciso. Eu não preciso saber. Quem precisa saber é Deus. É para Ele que você precisa contar. É para Ele que você precisa, de forma intensamente, falar. E entregar. Porque a igreja começou a orar intensamente a Deus por Pedro. Em algum momento nós vemos falar no texto que esses irmãos oraram para que Deus tocasse o coração de Herodes? Para libertar Pedro? Foi, igreja? Não. Nós vamos interceder a Deus pela vida de Pedro. Eles não se rebelaram contra o rei, contra o governador, contra quem seja que esteja à frente, que esteja fazendo. Não é sobre o seu patrão. Não é sobre a sua mulher, não é sobre o seu marido. A guerra não é contra carne e sangue. Atos, capítulo 12, mostra na prática que a intercessão ela não é uma emoção. É uma guerra espiritual fundamentada na autoridade de Cristo. Herodes ia mandar matar Pedro. A igreja não se revolta contra Herodes. Ela intercede por Pedro. Mas olha como nós somos, né? E isso se aplica muito a nós nos dias de hoje. Pedro
bate a porta, aquela menina vê, sai correndo para falar para os irmãos que estavam orando que Pedro estava à porta. Eles oravam, mas não acreditaram que Pedro estava lá fora. Meu Deus. Isso retrata muito quem nós somos. Por isso que às vezes, na maioria das vezes a gente entrega para Deus e tira, entrega e tira, entrega. Devolve, Senhor, que agora eu vou agir do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. A igreja não precisou fazer nada a não ser orar pela vida de Pedro. A não ser se dedicar a Deus em oração por Pedro. Eles oravam, mas se surpreenderam com a resposta de Deus. Uau! Uau! Pedro, quando o anjo deixou, ele caiu em si e percebeu que o anjo do Senhor havia libertado. O povo estava orando. E quando falaram que Pedro estava à porta, disseram para ela que ela estava fora de si. Percebe como tem muito a ver conosco? A gente quer se rebelar, a gente quer defender, a gente quer guerrear contra pessoas, porque nos feriu, nos machucou. Outros nem guerreia, nem ora, mas se prende à mágoa, à tristeza, à falta de perdão. Há questionamentos. Irmãos, Deus continua sendo Deus. Ele continua fazendo, Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar operando, Ele vai continuar. Deus é soberano no livramento, no martírio. Deus é soberano no silêncio. Por que que Deus deixou Tiago morrer, mas soltou Pedro? Servir ao Senhor não significa ausência de dor. Significa que nem a dor escapa do propósito eterno. Nós vamos vivenciar a dor. Nós vamos vivenciar a dor. Nós só precisamos entender, igreja, que Deus governa acima dos governantes. Deus governa acima do seu patrão. Deus governa acima do meu patrão, do seu patrão, não importa quem seja. Deus governa acima da religião, da religiosidade. Deus governa acima de tudo, de todas as coisas. O perseguidor aqui era Herodes. Ele pensava que controlava a vida dos apóstolos, o humor do povo, o futuro da igreja. E o rei que mandou prender Pedro morre. E o apóstolo Pedro vive. Que coisa linda, né? O perseguidor da igreja pensava que controlava todas as coisas. Mas o texto mostra que o rei que mandou prender morre. E o apóstolo Pedro vive, é liberto. Deus quer isso nas nossas vidas. Deus quer nos libertar de prisões, de algemas que nos impede de vivenciar algo sobrenatural e ainda mais, vivenciar algo que Pedro declarou: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Ele ainda continua libertando pessoas. Das mãos de quem? Das mãos de quem?
Ele tem que te libertar hoje. De qual sentimento, ressentimento? De qual dor? O propósito desse povo, dessa igreja, não foi interrompido. Não foi interrompido. O capítulo decorre e diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Herodes caiu. Pedro é preservado e a igreja continua. E é por causa dessa igreja, é por causa desse povo que nós estamos aqui. É por causa da perseguição que eles passaram. É por causa do que eles enfrentaram, do martírio, da morte, da dor. Por serem decapitados. Que nós hoje conhecemos essa palavra. Que nós hoje temos a verdade, que é o Evangelho de Cristo. Você vai continuar preso no que mesmo? Tem certeza que você vai querer continuar aprisionado a ressentimentos? Essa semana, Deus falou comigo a respeito dessa palavra já há alguns dias, talvez um mês. E eu precisei fazer algo que eu fiz sexta-feira, e eu vou contar para vocês. Mas eu quero dizer que é a oração, a sua oração, pode estar quebrando correntes que você não vê. Para você que intercede, para os irmãos intercessores, interceder é participar do milagre de alguém. Aquela igreja, aquele povo reunido, eles foram participantes do milagre que aconteceu na vida de Pedro. O que parece silêncio pode ser preparação, igreja. Deus responde mesmo quando nós duvidamos. Não foi isso que aconteceu com eles? Não acreditaram que Pedro estava à porta? Então Deus responde até quando nós duvidamos. Deus faz até quando nós duvidamos. Deus age com milagre até quando nós duvidamos. E hoje, existem 3 tipos de pessoas aqui. Quem está na prisão, emocional, espiritual, circunstancial. Segunda pessoa, quem está orando por alguém preso. Quantas mães, quantos pais, orando por filhos dispersos, desviados, drogados, largados, porque não querem saber de Jesus. Terceiro, quem precisa se levantar como intercessor. Nós temos 3 tipos de pessoas. Quem está na prisão, quem está orando por alguém e quem precisa se levantar como intercessor. E antes de eu fazer uma pergunta a vocês, eu quero dar esse breve testemunho que eu falei que eu precisei fazer na sexta-feira. O Senhor havia me dado essa palavra há mais de um mês, acredito. E foi numa situação a qual eu pedi para vocês aqui, igreja, orar pelo meu pai. Que ele não estava bem de saúde, mas também não estava bem, não estar bem emocional. E quando a minha irmã estava lá no Pernambuco, me ligou contando como que estava a situação. Igreja, meu pai, ele tem diabetes. A diabetes do meu pai está chegando a 300, 400. Meu pai pode entrar em coma a qualquer instante com
com essa diabetes lá em cima, tudo porque ele não quer tomar insulina, ele é muito teimoso, ele não gosta de tomar medicamento, e temos que ficar em cima, e todas as filhas moram para cá. Só quem está lá cuidando dele é a minha mãe. E quando a minha irmã me contou essa situação e me mandou uma foto do meu pai muito magro, e eu tive há 2 anos com meu pai, há 2 anos atrás eu estive lá com eles, meu pai estava forte. E quando eu vi a foto, e quando eu liguei e vi o meu pai naquela situação, eu comecei a chorar. E como sempre, as minhas lutas eu venço orando. Eu fui orar, eu dobrei o joelho no meu quarto, apresentei aquela situação. E o Senhor me trouxe essa mensagem de Pedro sendo liberto da prisão. E naquele momento, isso foi profundamente ao meu coração, de verdade, sabendo que meu pai estava numa prisão, mas que através da oração, Deus pode tirar ele dessa prisão. E passou-se os dias, e eu e a minha irmã intercedendo, orando, porque fora toda essa situação ainda tem uma questão de falta de perdão entre ele e o meu tio. Por isso que emocionalmente eu disse que ele não está bem. E dia 7 de fevereiro, nós tivemos o nosso encontro ali em Sumaré. E nós chegamos cedo para interceder, para orar, né, as intercessoras. E quando uma das irmãs foi orar, ela falou sobre essa palavra. E ela veio direto a mim, e disse: não desista. Persevere em oração. Deus abre prisão. E aquilo foi um conforto tão maravilhoso para mim, eu sabia que Deus estava falando a respeito do meu pai. Eu sabia que Deus estava falando da situação do meu pai, da falta de perdão. E aí, desde então, do dia 7, eu venho orando, e Deus me direcionou: filha, você vai ligar lá para os seus pais, em chamada de vídeo, e você vai orar por eles, em especial pelo seu pai. E eu fiquei 2 semanas ali, liga, não liga. Na sexta-feira eu liguei. E eu li essa palavra para eles. E meu pai estava, eu creio, posso dizer em nome de Jesus, que ele estava numa irritabilidade tão grande e agressivo, que ninguém conseguia falar com ele. Ninguém conseguia. Tudo que ia falar a respeito de alguma coisa relacionado à oração, relacionado a alguma coisa. E ele é de uma determinada denominação, há muitos anos. E ele sempre teve algumas resistências, mas ele sempre ouvia. E a minha irmã falou assim: Silene, está difícil de falar com o nosso pai, porque ele está muito agressivo nas palavras, ele não quer saber. E para vocês terem uma ideia, igreja, o pessoal lá se reúne nas casas para orar, dessa determinada denominação, e ele colocou o povo para correr, quando falou de perdão. Meu pai, o Jorge sabe disso que eu falo, meu pai é um homem que eu admiro pela paciência, pela calmaria, falo sempre isso, né, Rúbia? Converso com a Rúbia, pela simplicidade do meu pai. E quando eu fiquei sabendo, eu falei: não é verdade. Não é verdade, ele pôs todo mundo para correr. Porque a palavra perdão, ele não queria ouvir, ele não quer perdoar. Irmãos, e aí eu fiz o que Deus mandou. Vocês não têm noção que coisa mais linda que Deus fez. Quando eu acabei a oração, meus pais estavam chorando copiosamente. E o meu pai disse assim: filha, esse é um dos textos que eu acho mais lindo na palavra de Deus. É quando Deus liberta Pedro da prisão. E eu não sabia disso. Mas também não toquei em assunto de perdão. Não toquei em assunto do meu tio, nada. Eu apenas orei. Mas na minha oração eu falava para Deus: liberta, Senhor. Tira desse cativeiro, tira dessa prisão. O Senhor pode abrir as portas, o portão de ferro por si mesmo, para que haja essa libertação. E por que eu estou dando esse testemunho para você?
Porque hoje eu vejo meu pai doente emocionalmente, porque ele não quer liberar perdão para o seu irmão. E eu disse para ele assim: pai, eu nunca me sentei para conversar com o Senhor a respeito da sua história. Eu sei que o Senhor perdeu a sua mãe com 4 anos de idade, e só era você e o meu tio. Eu sei que depois o meu avô constituiu uma família, foi embora da cidade e ficou você e o meu tio. Eu não sei quais são as dores que você carrega. Eu não sei aonde o Senhor está aprisionado. Em que sentimento ou ressentimento o Senhor está aprisionado. Eu nunca lhe perguntei. E nesse momento, igreja, foi Deus que me direcionou a falar isso, porque eu nunca tinha pensado na história do meu pai. E durante esse contexto, só era eles dois. E do nada, por questão de terras, eles se desentenderam. Mas quando eu entrei naquele meu quarto para orar, e eu disse: pai, Pai Celestial, o meu pai biológico precisa da tua intervenção. Precisa da intervenção divina. Eu não reconheço esse pai. Eu não reconheço essas atitudes, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E foi tão maravilhosa essa oração na sexta-feira, que o meu pai respondeu dizendo: esse é um dos textos que eu acho lindo, quando Pedro é liberto da prisão. E eu disse para ele assim: pai, é isso que Deus vai fazer com o seu coração, é isso que Deus vai fazer com o Senhor. É isso que Deus vai fazer com a nossa família, é isso que Deus vai fazer na nossa história. E é assim com você também, igreja. Então, quem é você? Que tipo de pessoa é você aqui hoje? A que está presa? A que está orando por alguém? Ou a que precisa se levantar como intercessor? Você vai assistir à crise ou você vai entrar na brecha? Porque eu poderia muito bem, eu e as minhas irmãs, dizer: deixa para lá, ele não quer perdoar. Não. Deus me falou, Deus me confrontou e disse: não desista. Então vamos perseverar. Vamos perseverar, porque eu sei que Deus pode libertar vidas, corações, pessoas, sentimentos. Se você está aqui vivendo uma prisão, levante a sua mão, por favor. Se você está vivendo uma prisão, nós vamos orar por vocês que levantaram a mão. Se você decide ser intercessor na sua casa, na empresa, em qualquer lugar que você entrar, levante a sua mão. Amém. Vocês também vão receber oração. E o que eu quero finalizar dizendo: eu e você não devemos existir no meio da perseguição. Eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Você vai dobrar os seus joelhos e vai orar. Cadeias não resistem a uma igreja que ora. Talvez você esteja em correntes, em volta de soldados, à sua volta, entre ameaças. Mas eu posso dizer com garantia que existe uma igreja orando por você. Aqui existe irmãos orando por sua vida. E mais do que isso, existe um céu governando sobre todas as coisas, com um poderoso agindo ao favor da sua causa. Existe um Deus soberano, igreja. Cadeias pode segurar corpos, mas não impede a intervenção divina. Cadeias pode segurar corpos físicos. Mas quando Deus age, quando Deus começa a trabalhar, o plano dele é de entrar e libertar. É fazer como fez com Paulo e Silas.
Um terremoto. Um terremoto. Abri a primeira porta, a segunda porta, a terceira porta, abri o portão principal. Sai, liberdade, você é livre. E quem nos oferece isso é Jesus Cristo, a partir do seu sangue vertido na cruz. Eu sou livre, Ele está dizendo, eu quebro cadeias, as cadeias vão cair. Quem levantou a mão dizendo que está preso, por favor, se coloque desse lado. E quem levantou as mãos dizendo que precisa se posicionar como um intercessor na sua casa, no seu trabalho, desse lado. E eu convoco o ministério de intercessão para que nós oremos por essas vidas. Ser intercessor na sua casa não precisa muito. Ouça a voz de Deus. Eu nunca imaginei na minha vida que eu, como filha, iria fazer uma oração pelos meus pais, aonde eu sentia a presença de Deus sentada na mesa da minha cozinha e os meus pais sentados naquele sofá. E eles sendo tocados por esta palavra. Tem mais alguém que quer ver? Se tiver, pode vir, não tenha vergonha se você está preso em algo. Cadeias vão ser quebradas nesta manhã, eu creio em nome de Jesus. Portas vão se abrir. Em nome de Jesus. Pastora Cris, eu preciso de você aqui também, minha irmã, minha amiga, intercedendo por essas vidas. Vidas serão libertas. Oh, Senhor. Quer orar, pastor? Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Você que precisa, sente, que precisa ser um intercessor no seu lar. Você que precisa que essas cadeias caiam por terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos nesta manhã, Pai, essas pessoas que se colocaram, Senhor, que entenderam, Senhor, a Tua palavra, a mensagem que foi mencionada nesta manhã, Senhor, e que sente a necessidade, Senhor, de sair desta cadeia, de estar fora, Senhor, desta prisão, ó Pai. Essa pessoa que está aprisionada, Senhor, com o coração, Senhor, travado, ó Pai, com a angústia, ó Deus, com a amargura, Senhor, a qual o inimigo tem posto, que nesta manhã venha cair por terra, Senhor, que todas as cadeias caiam por terra nesta manhã, Pai, como aconteceu com Pedro, ele foi liberto da cadeia, Pai, que assim o Senhor venha libertar este irmão, esta irmã, Senhor, que ainda, Senhor, não usou, ó Pai, a palavra mágica que é o perdão, ó Deus, que ela possa perdoar vidas, ó Pai, que ela possa ser perdoada por Ti, ó Deus, que essa amargura, Senhor, que este veneno do mal, Senhor, não venha causar danos no coração deste irmão e desta irmã, ó Pai, vai libertando nesta manhã, Senhor, vai libertando, ó Pai, porque, Senhor, a falta de perdão, Pai, nos traz enfermidade, a falta de perdão, Senhor, nos aprisiona, Senhor, nas garras de Satanás, que todo mal caia por terra, ó Pai, que o Senhor nesta manhã possa, Senhor, acionar, Senhor, pessoas em nosso meio, que se levanta como intercessor do seu lar, que possa, Senhor, orar pelos seus filhos, que possa, Senhor, colocar, Senhor, no seu lar, ó Pai, pela madrugada em oração, ó Deus da glória, sabendo, ó Pai,
que o primeiro dia, o primeiro momento, a primeira hora da manhã, Pai, ela tem que ser elevada a Ti, ó Deus. E pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, a qual, Senhor, nesta manhã, Senhor, me coloca como intercessor de todos estes irmãos que aqui estão, ó Pai, sem tão pouco merecer, ó Deus. Eu oro a Ti, ó Pai. E se tiver no nosso meio, porque, Senhor, se envergonhou, Pai, e está sentado nesta cadeira, Pai, que o Senhor possa levantar essa pessoa e ela possa entender que ela precisa do perdão. Ah, Senhor, ao mover do Teu Espírito neste lugar, ao mover do Teu Espírito neste lugar, Deus, ao mover do Teu Espírito neste lugar, eu creio, Deus, que o Senhor vai levantar, Senhor, em nosso meio intercessores, ó Pai. O Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus, ó Pai, em nosso meio nesta manhã. Pai querido, visita o lar, Senhor, desse internauta, Pai, que está nos ouvindo. Visita o lar desta pessoa, Pai, que está no seu lar agora, ouvindo esta mensagem, ouviu a mensagem, ó Pai, e precisa, Senhor, de se posicionar, Pai. Eu te peço, Pai, Senhor, derrubando as cadeias, ó Pai, vai dissipando o mal, Senhor, no meio, Senhor, do seu povo, e que, Senhor, a Tua glória seja derramada, que o Teu poder seja derramado em nosso meio, Pai. Oh. Há poder no nome de Jesus. Deus de mistério, Deus de mistério, visita os corações aqui nesta manhã, meu Pai. Visita a Tua igreja nesta manhã, Senhor. E que todos saiam daqui, ó Pai, abençoados por Ti, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abençoa estas vidas, ó Deus. Multiplica, Senhor. Ó Pai, restaura, Senhor, a saúde, ó Pai. Restaura, Senhor, saúdes aqui em nosso meio, ó Deus. A saúde espiritual, Senhor. Deus da glória, põe as Tuas mãos, Senhor, sobre a Tua serva, Pai, restaurando a saúde dela aqui nessa manhã, Deus. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, através da Tua serva, Pai Santo. Vai, Senhor, entrando, Senhor, no corpo físico, Senhor, e vai repreendendo, ó Deus, toda enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Põe as Tuas mãos sobre a Tua serva, Pai, vai fortalecendo, ó Pai, vai fortalecendo o Seu povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Vai, Senhor, dando, Senhor, autoridade ao Teu servo, Pai. Vai fortalecendo a vida do Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa o servo, Pai. Que ele venha ser, ó Deus, o intercessor do seu lar, ó Pai. Que ele seja intercessor da sua empresa, Pai. Que ele seja intercessor, ó Pai, na vida de pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre a Tua serva, Pai. Pai, Senhor, que ela venha ser a intercessora no lar, ó Pai. Que ela venha ser a intercessora no lar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Coloque as Tuas mãos, Pai, sobre a Tua serva, Pai, para que ela possa ser uma intercessora no lar dela. Meu Deus. Em nome de Jesus, Pai.
Coloca as tuas mãos sobre a tua serva, Pai, para que ela venha ser uma intercessora no lar, Pai. Venha fortalecer, Deus. Venha fortalecer, Pai. Venha dar graça, meu Deus. Jesus. Põe as tuas mãos sobre o teu servo, Pai. Que ele venha ser, Senhor, um intercessor, ó Pai. Não só no seu lar, Pai, mas nas vidas a qual, Senhor, ele tem, Senhor, colocado as mãos, ó Pai. Põe as tuas mãos, Pai. Vai, Senhor, vai usando o teu servo, ó Pai, no ministério qual o Senhor o colocou, Pai. Que ele seja um grande intercessor, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Deus. Nós te pedimos, Pai. Vai intercedendo, ó Pai. Ó Deus, vai entrando nos lares, Pai. Entra nos lares dos meus irmãos, ó Senhor. Entra na casa dos meus irmãos, Senhor. Entra na vida, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, nesta manhã. Ó Deus, que todas as cadeias caiam por terra, Pai. E que o seu nome seja, Senhor, glorificado, exaltado, ó Pai. Nas vidas aqui, ó Pai, de pessoas, ó Senhor, que se renderam a esta palavra, meu Deus, desta manhã. Pessoas que reconheceram, Senhor, que precisa, Senhor, da glória. Precisa pedir ajuda a Ti, ó Deus. Entra nos corações, ó Pai. Entra, Senhor, em corações, ó Senhor, que ainda está endurecido, Pai. Pessoas que precisam do perdão. Pessoas que precisam ser perdoadas, Pai. Ó Deus, homens e mulheres, ó Senhor, que se colocarão, Senhor, como intercessores do seu lar, como intercessores da sua igreja, Pai. Nós te pedimos, ó Pai. E assim, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Alguém pode dar um brado de vitória nesta manhã por vidas que foram libertas, por irmãos que se posicionaram como intercessor aonde quer que pise, em nome de Jesus.